Por quê? Porque, como os próprios estudos, os vários estudos mostram, o salário mínimo é para o mercado de trabalho. Pode impactar na renda da Previdência. Quem paga o salário mínimo são as empresas. O Bolsa Família, quem paga é o Estado, é outro tipo de arrecadação, é outro tipo de destinação de gasto. Tem uma outra função, atinge uma população que muitas vezes está fora do mercado de trabalho. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social está discutindo um projeto com o objetivo de favorecer a inserção produtiva, um projeto de lei para favorecer a inserção produtiva dessa população que recebe o Bolsa Família. É um sinal de que a inserção produtiva da população Bolsa Família é frágil, não ocorre. O salário mínimo é para quem já está no mercado de trabalho. E, mais do que isso, em grande medida, para aquele que está com carteira de trabalho assinada, é para o mercado de trabalho assalariado. Então, nesse sentido, eu acho que é necessário nós olharmos essa discussão no sentido de renovarmos a nossa agenda e transitarmos, na verdade, para a seguinte pergunta: é possível amplificar as vantagens desses dois instrumentos de política pública do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento econômico, tá certo, e da redução da desigualdade? Essa me parece que é a pergunta importante. E aí eu vou colocar algumas questões rápidas do ponto de vista do salário mínimo, que, do meu ponto de vista, merecem alguma reflexão e algum cuidado. A primeira questão é que essa política, a política e os resultados da política do salário mínimo têm tido vantagens, até esse exato momento, em grande medida, tá certo? Pelo crescimento econômico, pela geração de emprego. E há um sinal que eu acho que há uma situação que nós não podemos acreditar que perdure durante muito tempo, que é o que se dá, esse gráfico mostra, que é uma elevada elasticidade do produto em termos de geração de emprego. Para cada ponto do produto, crescimento do produto, nós estamos gerando mais de um ponto de geração de emprego formal. Isso não é uma possibilidade que possa ser sustentada, eu diria, por muitos anos. A tendência é que essa elasticidade vá para baixo da unidade, o que significará, nesse exato momento, nós temos uma capacidade de geração de empregos formais de 400 mil postos de trabalho para cada ponto de crescimento do PIB. Isso vai declinar de tal modo que eu tenho um crescimento da PEA em torno de 1,8 milhões de habitantes por ano, de pessoas por ano, de tal modo que, para que eu sustente uma queda da informalidade, uma queda do desemprego, eu teria que aumentar muito o crescimento do produto para que a queda da elasticidade permitisse, na verdade, a continuidade do movimento de formalização e não causasse, inclusive, problema com o salário mínimo. Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental que a gente comece a discutir. Quais são as políticas, na verdade, que nos permite, nos próximos anos, tá certo, continuar tendo uma capacidade de geração de postos de trabalho no nível e no volume que nós estamos conseguindo até o presente. O outro problema que me preocupa significativamente é a progressiva colagem da estrutura salarial ao salário mínimo, é o que esse gráfico mostra. Cada vez que desce, aqui eu tenho todos 5% da população, cada vez que a curva desce, eu estou colando o salário mínimo o rendimento médio no mercado de trabalho ao salário mínimo. E está colando. E eu vou dar, inclusive, mais um dado para que vocês tenham ideia da colagem disso. Aqui é a tendência de concentração do salário mínimo, tá certo? Ao longo, entre 2005 e 2008. A curva está se concentrando cada vez mais a distribuição ao redor do salário mínimo. Isso é um fato que preocupa, porque quando você olha a tendência, a relação dos níveis de remuneração no mercado de trabalho em relação ao mínimo, e essa curva que está aqui, inclusive, considerando a parcela sindicalizada e não sindicalizada, nós percebemos que os sindicalizados estão tendo seus salários próximos, se aproximando à remuneração do piso legal do mercado de trabalho. Bem, o que ocorre? Ocorre, como já tanto o Fred quanto o Serguei já apontaram, uma tendência de concentração da nossa estrutura ocupacional no mínimo. Bem, atenção, por que atenção? Porque eu tenho 2/3, se eu tenho um problema de financiamento da Previdência,
hoje, independentemente do enfoque que venha a ser tomado, venha a ser dado, eu tenho 2/3 dos benefícios da Previdência no salário mínimo, né? Se eu tiver um movimento de concentração da nossa estrutura salarial, no mínimo, com essa indexação da Previdência ao salário mínimo, a tendência de crescimento, se desacelerar o crescimento do emprego, de dificuldade de financiamento da Previdência, crescerá. Está certo? E isso é o seguinte, não adianta nós cobrirmos, tentarmos esconder, tá certo? Uma dificuldade que, claramente, o movimento da estrutura salarial do mercado de trabalho vis-à-vis a política de salário mínimo carrega. Portanto, a política depende, eu preciso de elasticidade de geração de emprego, eu preciso tentar descolar essa estrutura salarial do mínimo, esse movimento de colagem é preocupante, o que significa, inclusive, a necessidade de nós pensarmos como é que nós poderíamos atuar, do mesmo jeito que atuamos sobre o salário mínimo, temos uma política que atue sobre as negociações coletivas no Brasil, para que os salários dos segmentos mais sindicalizados, intermediários da distribuição de remuneração no mercado de trabalho, comece a ter um movimento que não seja tão dependente e associado ao salário mínimo, à política. Caso não façamos isso, provavelmente, e tenhamos uma restrição do ponto de vista de geração de emprego, em termos de elasticidade pelo crescimento do produto, é provável que tenhamos dificuldades do ponto de vista do caixa da Previdência. Esse que é o ponto. Então, eu diria, tá certo, que temos vantagens, mas eu retomo a minha posição no início da fala. Nós temos que olhar menos, talvez, os temas passados e começarmos a olhar as implicações que essas políticas tiveram do ponto de vista da redução da desigualdade e da mudança da estrutura de renda e quais são os tipos de necessidade de políticas e de intervenção que nós necessitamos ter nos próximos anos, né? Me parece que alguns debates sobre conflitos, concorrências, ou é melhor tal instrumento do que outro, o resultado, do ponto de vista, pelo menos a análise dos dados de todos os trabalhos, eu diria independentemente da vertente analítica, tem mostrado, tá certo, que foram convergentes. O Bolsa Família, o salário mínimo, tá certo, não são instrumentos concorrentes da política pública. Entretanto, né, do ponto de vista, seja da política de transferência de renda, Bolsa Família, que há sinais que perde força no sentido de reduzir a desigualdade, já a partir dos dados da PNAD de 2008, seja o instrumento do salário mínimo, pelas consequências que tem do ponto de vista da concentração da estrutura salarial ao redor do seu valor, em razão da fragilidade do movimento sindical, da fragilidade da negociação coletiva, indicam que é necessário que nós começamos a pensar políticas que procurem, eu diria, deslocar as restrições que provavelmente virão, tá certo? Mantidos os instrumentos com essa configuração. Mais ainda, eu não quero entrar na discussão da renda básica diretamente, eu não sou um especialista, conheço muito pouco e, portanto, me sinto profundamente inseguro ao tratar do assunto, mas diria que não me parece que o instrumento da política de renda básica pudesse ser analisado como um instrumento conflitante com o salário mínimo. Mais uma vez, o instrumento da renda básica é um instrumento muito mais construído no âmbito da política fiscal, enquanto que o salário mínimo, em grande medida, é uma construção do mercado de trabalho. A questão que se coloca, mais uma vez, é óbvio, qual o impacto do salário mínimo para a questão fiscal, quando se trata da vinculação do piso da Previdência ao piso legal. Muito obrigado.